Capítulo 1 No chamado da floresta. Uma noite desce lenta e silenciosa sobre a vasta extensão verde da floresta amazônica. As estrelas brilham intensamente no céu, mas suas luzes parecem tímidas diante da escuridão densa que se espalha sob o manto das árvores imponentes. O som dos grilos, das corujas e dos rugidos distantes de animais selvagens se mistura ao farfalhar das folhas, criando uma sinfonia natural que, ao mesmo tempo, fascina e intimida. Na aldeia, situada à beira da floresta, um grupo de 4 jovens se reúne ao redor de uma fogueira. André, Joana, Lucas e Mariana se olham com uma mistura de empolgação e apreensão. Eles ouvem histórias sobre a mata, lendas sussurradas pelos mais velhos, mas nenhum deles acredita de verdade no que é contado. Hoje, decidimos desafiar o desconhecido. O pajé da aldeia, um homem de idade avançada, com olhos profundos e penetrantes, se aproxima do grupo. Em suas mãos, ele carrega pequenos amuletos feitos de cipó e dentes de animais, entrelaçados de forma artesanal. Nunca tirem isso do pescoço, ordena com voz grave e firme, entregando um amuleto para cada um. Sua expressão carrega um peso ancestral, como se estivesse prestes a revelar um segredo perigoso, mas ele apenas os observa em silêncio. A floresta guarda segredos que não podem ser perturbados, diz, antes de se afastar, desaparecendo na escuridão. Sem dar muita importância ao aviso, o grupo parte, com lanternas nas mãos e mochilas leves nas costas. A entrada na floresta parece uma transição para outro mundo. As sombras das árvores se estendem como braços longos e retorcidos, e a luz das lanternas parece fraca demais para romper a escuridão opressiva. O cheiro de terra úmida, folhas em declínio e vegetação densa invadem as narinas, misturando-se ao ar frio que começa a descer. A cada passo, o som dos próprios movimentos se mistura com o ambiente, criando a sensação de que algo os segue, embora ninguém veja nada além do negrume ao redor. Lucas, que lidera o grupo, tenta manter o tom descontraído. São só árvores e bichos, diz, tentando aliviar a tensão. Mas o silêncio que segue suas palavras parece carregado de algo mais, algo invisível. Mariana segura firme o amuleto, sentindo uma inquietação crescer no peito. As lendas sobre entidades protetoras da floresta, ouvidas em sussurros durante sua infância, voltam à mente como um aviso tardio. A sensação de ser observada se intensifica. Os filhos da floresta, antes tão naturais, agora parecem sonoros distantes, quase vozes. O grupo avança, mas o caminho já não parece o mesmo, as árvores se tornam mais densas, e a escuridão, mais pesada. Algo os espera na mata adentro, algo que talvez não queira ser encontrado. Capítulo 2 No primeiro sinal. A selva se fecha ao redor deles, como um túnel formado por raízes e galhos entrelaçados. A luz das lanternas mal atravessa a densa vegetação, projetando sombras inquietantes que se movem com o balançar das folhas. O grupo avança em silêncio, os passos abafados pelo chão úmido e coberto de folhas. Cada respiração parece mais alta do que deveria, como se o próprio ar estivesse mais denso, mais difícil de respirar. Mariana olha ao redor, sentindo os olhos da floresta sobre eles, invisíveis, mas presentes. Vocês ouviram isso? Sussurra ela, parando de repente. Os outros congelaram, atentos. O silêncio se estende por segundos que parecem eternos, até que um ruído distante, quase imperceptível, quebra a quietude, um choro fraco, vindo de algum lugar à frente. André, tentando manter a calma, forçar um sorriso. Deve ser algum animal. A gente sabia que ouviria coisas estranhas aqui. Mas a voz dele treme levemente, treinando a confiança com confiança. Eles continuam andando, mas o choro se torna mais distinto, quase humano, ecoando entre as árvores. Joana ajusta a lanterna, que começa a piscar, emitindo um som estranho. De repente, a luz se apagou. Droga! Essas baterias são novas, murmura, batendo na lanterna, mas o dispositivo permanece morto. Ela sente um arrepio subir pela espinha, como se algo estivesse logo atrás dela, respirando em seu pescoço. Ao se virar, tudo o que vê é uma escuridão impenetrável. Vamos estabelecer-nos juntos, alerta Lucas, percebendo a tensão crescente. Enquanto avançava mais fundo na mata, André notou algo estranho nas árvores.
Marcas, como símbolos riscados na casca, formando padrões desconhecidos. Ele se aproxima para olhar mais de perto. Isso não parece natural, sussurra, passando os dedos sobre as linhas irregulares. Os símbolos parecem pulsar sob a luz fraca da lanterna, como se tivessem vida própria. Um vento frio sopra de repente, trazendo um cheiro estranho, de podridão e folhas velhas. O choro distante agora está mais perto, quase ao lado deles, mas ao olhar ao redor, não há nada. Apenas árvores e sombras. Não gosto disso, diz Mariana, apertando o amuleto que o pajé lhes deu. Sua voz está trêmula, os olhos cheios de medo. A sensação de sermos observados cresce a cada minuto, como se a própria floresta estivesse viva, vigiando-os. De repente, o vento cessa, e tudo fica silencioso demais. Nem o farfalhar das folhas, nem o canto dos grilos. Apenas o som das próprias respirações e dos corações acelerados. Algo está errado. A floresta mudou, murmura Lucas, olhando para trás, como se esperasse ver algo surgir das sombras. A tensão se torna quase insuportável quando, mais adiante, o choro se transforma em uma sussurrada. Palavras que não entendem, mas que ressoam em suas mentes como um aviso. Algo está ali com eles, algo que não pertence ao mundo que conhecemos. E a cada passo, a sensação de que estão caminhando para dentro de uma armadilha cresce. A floresta, que parecia apenas um lugar exótico e perigoso, agora se revela como um território de algo muito mais antigo e assustador. Algo que não quer ser intruso. Capítulo 3 – A entidade revelada. A Clara surge de forma inesperada, como se a própria floresta tivesse se aberta para revelá-la. O grupo para na entrada, os olhos arregalados, tentando entender o que estão vendendo. A luz da lua, filtrada pelas copas das árvores, ilumina o espaço de maneira quase teatral, lançando sombras longas e distorcidas. No centro, uma figura alta e esguia se destaca, imóvel como uma estátua. Seu corpo parece fundido com a própria floresta, coberto por trapos úmidos de lama e folhas. Os olhos, 2 pontos vermelhos, cintilam na penumbra. O rosto está parcialmente oculto pelas sombras, mas o que se pode ver é um sorriso torto, quase desumano, que parece mais uma ameaça do que uma expressão amigável. O grupo fica paralisado, pois se o ar ao redor teve que se transformar em algo sólido, impossível de atravessar. Mariana sente o amuleto em seu pescoço esquentar, como se reagisse à presença daquela coisa. Vocês, e estão vendo isso? Sussurra Joana, a voz quase inaudível. Ninguém responde. O silêncio é absoluto, quebrado apenas pelo som distante das folhas balançando ao vento. Mas ali, na Clara, tudo parece fora de lugar, como se estivesse em um mundo diferente, separado da realidade. A figura levanta a mão lentamente, um movimento quase hipnótico, como se estivesse convidando-os a se aproximar. Mas há algo errado, algo profundamente perturbador naquele gesto. André dá um passo para trás, o coração batendo tão forte que parece ecoar em seus ouvidos. Vamos sair daqui, e agora, sussurra ele, mas suas palavras mal chegam aos outros. O olhar deles está fixo na entidade, como se uma força invisível os impedisse de desviar os olhos. O vento sopra novamente, mais frio do que antes, trazendo um cheiro forte de podridão, misturado com um aroma de folhas velhas e algo metálico, quase como sangue. A entidade começa a murmurar algo em uma língua desconhecida, um som gutural e baixo que ressoa dentro da cabeça deles. As palavras parecem vibrar em seus ossos, incompreensíveis, mas carregadas de uma ameaça que não precisa de tradução. Joana cai de joelhos, as mãos pressionadas às têmporas, os olhos apertados. Está, e na minha cabeça, ela grita, a voz distorcida pelo medo. Lucas tenta se mover, mas suas pernas parecem presas ao chão. Cada fibra do seu corpo está tensa, como se fosse uma força invisível ou segurança ali, forçando o olhar para a entidade. Mariana começa a rezar, o amuleto agora quase queimando contra a pele. É a guardiã, e murmura, os olhos cheios de lágrimas. O pajé avisou, e não devíamos ter vindo. As palavras dele ecoam em sua mente, e aqueles que entram sem permissão pagam um preço. Agora, eles entendem. A figura dá um passo à frente, um movimento suave, quase flutuante.
As árvores ao redor parecem se fechar, como se a floresta estivesse viva, isolando-os do mundo exterior. Não há mais caminho de volta. O sorriso da entidade se alarga, revelando dentes refinados, e os olhos vermelhos brilham com uma intensidade que atravessa a alma. Algo está prestes a acontecer, algo que mudará tudo. E, naquele momento, cada um deles percebe que a floresta não os deixará sair ilesos. Capítulo 4 – O preço da transgressão. A clareira se torna um campo de batalha silencioso entre o grupo e a entidade, cuja presença agora domina o espaço. O ar, denso e quase palpável, pesa sobre eles, dificultando a respiração. O murmúrio gutural da criatura continua, cada palavra ressoando em suas mentes como um eco distorcido. As vozes da floresta, antes apenas sons distantes, agora se transformam em lamentos, sussurros e risos macabros que parecem surgir das árvores ao redor. O ambiente inteiro vibra com uma energia antiga e perigosa. André tenta dar um passo para trás, mas é como se raízes invisíveis o mantivessem presos ao chão. Ele olha para os outros, o desespero estampado em seu rosto. A gente tem que sair daqui, e ele murmura, mas suas palavras são engolidas pelo silêncio opressor. Joana ainda está de joelhos, as mãos tremendas ao segurar o amuleto. Seus olhos estão vidrados, perdidos em algum ponto além da realidade. Ela está "e dentro da minha cabeça", sussurra, lágrimas escorrendo pelo rosto. A entidade dá mais um passo à frente, o movimento quase flutuante, e o chão sob os pés do grupo parece vibrar. Cada palavra que sai da boca da criatura reverbera em seus ossos, como um chamado. As marcas nas árvores ao redor começaram a brilhar, como se a floresta estivesse respondendo à presença daquela coisa. Mariana aperta o amuleto contra o peito, murmurando preces desesperadas. O pajé avisou, e ela protege a floresta, e nós invadimos, e diz, a voz falhando. Lucas olha para a entidade, o corpo paralisado pelo medo. Ele percebe que não há mais saída. As árvores que formavam o caminho de volta agora parecem mais altas, mais densas, como uma parede viva. Isso não é só uma lenda, ele murmura, os olhos fixos nos da criatura, que brilham com uma luz vermelha intensa. A entidade levanta a mão, apontando diretamente para André. O amuleto que ele carrega começa a queimar em seu peito, como se estivesse em chamas. Ele grita, tentando arrancá-lo, mas a corrente parece presa à pele. A floresta ao redor começa a mudar. As sombras se movem, tomando formas que lembram rostos e mãos contínuas. Sons de passos ecoam, embora não haja mais ninguém ali. A sensação de ser observado é insuportável. O preço, e murmura Mariana, os olhos cheios de lágrimas. A floresta exige um preço. A voz do pajé volta à mente deles, e aqueles que perturbam o equilíbrio devem pagar com o que tem de mais precioso. A fundação avança mais um passo, e o chão treme novamente. De repente, uma ideia terrível se formou na mente de Lucas. Ele olha para os outros, o rosto pálido. Só há uma saída, diz, a voz trêmula. Um de nós, e precisa ficar. O silêncio que se segue é quase ensurdecedor. Ninguém quer dizer a palavra que paira no ar, e sacrifício. Mas a entidade, imóvel, parece estar esperando por essa conclusão. Seus olhos vermelhos brilham com uma intensidade maior, como se compreendesse o que foi aqui. As sombras ao redor se movem mais rápido, como se o tempo estivesse acabando. André olha para os amigos, o rosto tomado pelo pânico. Não, e não podemos, e balbucia. Mas o amuleto em seu pescoço brilha mais forte, como se o destino já tivesse sido decidido. A clareira parece encolher, as árvores se aproximam cada vez mais, o espaço entre eles e a entidade que está atrapalhando. Algo precisa ser feito. E, no fundo, todos sabem que a floresta não deixará que saiam sem pagar o preço. Capítulo 5 – O sacrifício inevitável. O silêncio que paira sobre a clareira é opressivo, quase sólido, como se o tempo tivesse parado. Cada respiração do grupo é um esforço, um ato de resistência contra a presença esmagadora da entidade. Os olhos vermelhos daquela figura esguia e distorcida brilham como brasas vivas, fixas em André, que lutam para conter o pânico crescente. O amuleto em seu pescoço queima como ferro em brasa, deixando marcas vermelhas na pele.
Mariana, os olhos cheios de lágrimas, murmura, e não há outra saída, e a floresta exige equilíbrio. A voz dela é quase inaudível, transmitida de uma tristeza ancestral, como se as próprias árvores lamentassem o destino que se desejassem. Lucas olha para cada um dos amigos, uma expressão tensa. Não podemos fugir disso, e ele sussurra, as palavras pesadas como chumbo. A clareira parece encolher ainda mais, as sombras das árvores avançando lentamente, fechando-os em um círculo cada vez menor. A entidade permanece imóvel, mas sua presença parece se expandir, ocupando cada espaço ao redor, pressionando-os como uma força invisível. O vento sopra novamente, carregado de sugestões que se confundem com lamentos. A floresta está viva, e ela espera. Joana, ainda de joelhos, levanta o rosto, as lágrimas escorrendo. Ela quer um de nós, diz, a voz trêmula, quase um sussurro. Todos sentem o peso daquelas palavras. Ninguém quer dizer o que todos já sabem. A floresta não os deixará sair sem um sacrifício. A presença do pajé, suas palavras enigmáticas, agora fazem sentido. Aqueles que desrespeitam a mata e pagam com o que tem de mais precioso. Cada um deles sente o peso daquela profecia, como um fardo impossível de carregar. André, ainda segurando o amuleto incandescente, olha para os outros, o rosto pálido. Eu não posso, e balbucia, a voz quase sumindo. Lucas aperta os punhos, a mandíbula. Não podemos deixar que ela leve qualquer um de nós, e diz, mas a certeza na voz dele se desfaz diante da realidade brutal. A entidade dá mais um passo à frente, e o chão sob os pés dele treme levemente. Cada movimento dela é um lembrete de que o tempo está se esgotando. Mariana se levanta, os olhos fixos na criatura. Talvez se ofereçamos algo, e ela nos deixe ir, diz, o tom de voz vazio, como se estivesse falando de um destino já selado. Ela olha para o chão, o amuleto agora frio contra a pele. Um silêncio pesado recai sobre o grupo. Todos entendem o que está sendo sugerido, mas ninguém tem coragem de dar o primeiro passo. De repente, o murmúrio da entidade se intensifica, a voz gutural ecoando na clareira. As marcas nas árvores brilham com mais intensidade, lançando uma luz sinistra sobre o espaço. As sombras ao redor começam a se mover de forma independente, como se algo estivesse tentando escapar delas. Uma presença maior, mais antiga, parece se manifestar através da floresta. O sacrifício não é apenas um pagamento, é um rito, uma troca que sustenta o equilíbrio nesse lugar. Joana olha para os outros, lágrimas nos olhos. Ela quer uma alma, sussurra, finalmente dando voz ao terror que paira entre eles. O grupo é encarado, a verdade inescapável emparelhando como uma sentença de morte. A entidade levanta a mão, apontando para o céu, e o vento sopra mais forte. As árvores gemem, como se o próprio coração da floresta estivesse batendo. O preço foi previsto. Agora cabe a eles decidir quem pagará. Capítulo 6 – A escolha final. A atmosfera na clara é sufocante, como se o ar estivesse sendo lentamente drenado. A entidade permanece imóvel, mas sua domina o espaço, uma força invisível que aperta os corações do grupo. Os olhos vermelhos da criatura brilham com uma intensidade cruel, como se saboreasse o momento, aguardando a decisão que pareia no ar como um espectro atraente. O silêncio é quebrado apenas pelo sussurrar das árvores, que parecem acompanhar a cena como testemunhas vivas de um ritual ancestral. Cada sombra, cada folha, cada som na floresta contribui para a sensação de que o tempo está se esgotando. Mariana respira fundo, o olhar fixo nos amigos, buscando coragem onde não há. Seu corpo treme, não de frio, mas de um medo primordial que parece enraizado em suas entradas. Precisamos decidir, e antes que ela escolha por nós, murmura, a voz quase se perdendo na brisa carregada de murmúrios. Lucas aperta os punhos, o olhar perdido no chão. Ele sente o peso da responsabilidade esmagando-o. As palavras do pajé ecoam em sua mente, o equilíbrio deve ser restaurado. A floresta exige respeito. Agora, ele entende. Não há fuga, não há negociação. Há apenas o preço que deve ser pago. André, ainda com o amuleto marcado na pele, levanta a cabeça.
Seu rosto está pálido, mas os olhos brilham com uma determinação quase resignada. Talvez, e seja eu. Foi o meu amuleto que quis primeiro. Talvez, e a escolha já tenha sido feita. As palavras emparelham no ar como um golpe, deixando todos sem acontecimento. Joana cobre o rosto com as mãos, lágrimas escorrendo silenciosamente. Não, e não podemos, e balbucia, a voz embargada. Mas o olhar de André é firme, como se, de alguma forma, ele informasse que o destino o tinha marcado desde o início. A entidade dá mais um passo, e o chão treme levemente, como se a floresta estivesse respondendo à oferta não declarada. As sombras das árvores se agitam, os sussurros se intensificam. Mariana segura o braço de André, o desespero evidente em seus olhos. Não precisa ser assim. Talvez haja outra saída. Mas a esperança em sua voz é frágil, quebradiça. Lucas respira fundo, o olhar fixo na criatura. E se todos nós nos entregarmos juntos? Talvez, e o sacrifício compartilhado seja suficiente. A sugestão para entre eles, um fio de esperança desesperada, mas algo na clareira, ou talvez na entidade, parece rejeitar a ideia. O preço exige mais. De repente, uma entidade levanta a mão, e um som profundo, quase como um trecho rugido, ecoa pela floresta. As marcas nas árvores brilham intensamente, lançando uma luz vermelha e pulsante que transforma tudo em um cenário surreal. André sente algo dentro dele se agitar, uma conexão primitiva com a mata que o rodeia. Ele olha para os outros, lágrimas nos olhos, mas um sorriso triste nos lábios. A floresta já escolhida. É tarde demais para lutar. Ele dá um passo à frente, o amuleto em seu pescoço agora emitindo um brilho suave, quase acolhedor. Cada passo em direção à entidade parece aliviar o peso que o grupo carrega, como se a floresta estivesse aceitando a oferta. Mariana gritou, tentando segurá-lo, mas Lucas a detém. Ele está certo, e é o único jeito. As lágrimas escorrem pelo rosto de Joana, que sussurra uma prece, enquanto André se aproxima da figura. A criatura observa, os olhos vermelhos brilhando ainda mais intensamente. Ao chegar diante da entidade, André fecha os olhos, o corpo tremendo. A criatura estende a mão, tocando o seu ombro. Um silêncio absoluto toma conta da clareira. Por um momento, tudo parece congelado. Então, a floresta inteira solta um suspiro, como se o equilíbrio tivesse sido restaurado. As sombras recuam, as árvores param de se mover. A entidade se dissolve lentamente, como a fumaça se dissipa, até resta apenas o vazio. André cai de joelhos, o amuleto em sua mão agora fria e inerte. O preço foi pago. A floresta está satisfeita. O grupo, paralisado pelo choque, observa a clareira voltar ao silêncio. Eles sabem que nunca serão os mesmos. A entidade pode ter partido, mas a floresta ainda guarda seus segredos e suas memórias. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com aquele amigo que adora histórias sobrenaturais. E se você tem algum relato para contar, compartilhe nos comentários, quem sabe ele não se aplique em nosso próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias de arrepiar. Até o próximo vídeo, lembre-se, algumas histórias parecem não querer ser esquecidas.